Olá a todos e a todas. Vamos estar fazendo hoje mais uma videoaula do Serviço Emergencial de ATE, executada aqui pela Arcas. Eu sou Murilo Corrêa, hoje eu estou como coordenador pedagógico aqui da equipe de ATE da Arcas. E essa videoaula é para os beneficiários, apoiados pelo Projeto Bahia Produtiva. O projeto está sendo financiado pelo Governo do Estado da Bahia e também pelo Banco Mundial. Quem executa é a CAR, e também a Secretaria de Desenvolvimento Rural aqui do Estado da Bahia. E na videoaula de hoje vamos falar sobre gestão das organizações do terceiro setor e compreender também melhor sobre o MIROSC, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. E para isso, convidamos nosso amigo Danilo Zeda. Danilo é um grande escritor, já publicou vários livros, inclusive um deles que fala sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. E vai estar aqui conosco para compartilhar seu conhecimento. Obrigado, Danilo, por aceitar o convite da Arcas. Fique à vontade para começar a sua apresentação. Boa tarde a todos e todas. Prazer enorme agradecer a Arcas. É com muita felicidade que a gente vem falar para vocês nesse momento de dificuldade da sociedade brasileira e mundial. Eu acredito que a agricultura familiar, tenho certeza, é um dos setores que tem sofrido mais, junto com alguns outros trabalhadores urbanos, esse momento de pandemia e de crise da saúde pública. Nunca é demais lembrar, e é importante a gente trazer aqui, que essa crise ela é instalada por um Estado, o Estado, o poder público, de governo federal, que não dá conta das suas atribuições constitucionais, inclusive. Então, é importante a gente dizer que o cenário poderia ser outro no Brasil. Nós estamos nos aproximando de 66 mil mortos, 66 mil mortos em 4 meses de pandemia no Brasil. E um cenário sem expectativa de alteração para curto prazo. Então, é importante, ainda que a gente entenda que o ciclo do vírus ele não está na mão de ninguém, ele não está na expectativa de ninguém segurar ele, mas existe sim uma ineficácia do poder público, do governo federal, particularmente, em dar conta, a nível nacional, dessas questões. Parte disso diz respeito ao modelo de Estado, não de Estado da Bahia, mas o modelo de poder público que nós temos no Brasil. Então, parte dessa crise diz respeito a um processo de desmonte das instâncias, das instituições estatais, que dificulta o nosso acesso aos serviços. Os trabalhadores e trabalhadoras do mundo rural, particularmente, ele tem sofrido bastante justamente por esse distanciamento do acesso aos serviços. Vejam vocês que a gente está tentando aqui um acesso, uma política de ATE via EAD, à distância, um ATE complementar à distância nesse momento de isolamento social, mas vocês estavam falando aí da dificuldade que é de comunicação, ou mesmo para acessar o link, para baixar o vídeo. Eu estava com problema aqui, mesmo estando em Salvador, com problema de internet. Então, há um descompasso muito grande dos grandes centros urbanos para o mundo rural, do ponto de vista das políticas e do acesso aos serviços. Dito isso, para a gente falar do nosso tema central aqui, eu queria convidar vocês a pensar em 3 perspectivas. A primeira perspectiva é sobre gestão. Nós falamos, quando a gente esteve aí em Cícero Dantas, a última vez, um papo sobre o MIROSC, que era importante que as organizações da sociedade civil repensassem esse tema da gestão do terceiro setor e aprofundassem
sua abordagem sobre estratégias não só de fazer gestão de crise, né, gente? Mas, sobretudo, de fazer a organização comunitária. E aí eu lembro que, eu não lembro quem agora pontuou isso, Murilo, mas daqui a pouco eu vou lembrar que às vezes a memória da gente dá um estalo aqui, disse, mas é difícil a gente fazer gestão das organizações com uma descontinuidade tão grande das políticas públicas. Então, a gente começa um processo de organização comunitária com o apoio do poder público, o apoio de uma política pública específica, que não é doação, né? Não é boa vontade ou má vontade do poder público, é obrigação constitucional dos governantes, dos poderes públicos. É bom que a gente, principalmente em ano de eleição, diga isso. É obrigação dos poderes públicos garantir o acesso às políticas públicas. E aí, de repente, essa política pública se descontinua. Como, por exemplo, a política pública de assistência técnica. Né? Então, ela vem num ciclo fundamental de elaboração, acompanhamento, execução. Em algum desses momentos, o ciclo se rompe, se parte por conta de uma descontinuidade, ou porque o poder público não pagou o contrato, ou porque ele cancela o contrato, ou porque vence o contrato. Uma série de questões, mas que impacta diretamente na gestão das organizações da sociedade civil. E eu peço licença, Murilo, apesar do seu tema ser gestão do terceiro setor, para tratar como organização da sociedade civil, ou melhor, gestão da sociedade civil. Né? Por que isso? O tema do terceiro setor é um tema criado ao longo dos anos 90 por uma política de cunho neoliberal, né, que tratava as organizações da sociedade civil. Todo mundo aí lembra daquelas políticas neoliberais de privatização, de precarização do trabalho, que estamos revivendo agora, né, de venda das estatais, de política de câmbio flutuante. Então, a gente está vivendo tudo isso de novo. E, ao longo dos anos 90, essa expressão foi cunhada, sobretudo pela socióloga e antropóloga Ruth Cardoso, que era um grande nome da sociologia brasileira, e acompanhando, claro, uma literatura internacional em torno desse debate do terceiro setor, mas que tinha uma preocupação em dizer que, olha, o que não é indústria, o que não o que não produz bens de produção, o que não produz bens de consumo é terceiro setor. E nesse terceiro setor, ela situou e colocou as organizações da sociedade civil de modo geral, e aí entram cooperativas, associações, grandes conglomerados industriais, trustes e diversas cooperativas patronais ou dos trabalhadores que ganharam a alcunha ali, então, do terceiro setor. Então, foi uma luta muito grande ao longo dos anos 90 para que a sociedade civil se reafirmasse como protagonista do processo de relação com o Estado e através de uma luta, inclusive, que teve a ampla participação da Arcas também e do conjunto dos movimentos do semiárido, aí fechados pela ASA, a articulação do semiárido, para enfrentar esse tema do terceiro setor e conseguir firmar aí uma posição em termos do conceito de sociedade civil. Por que sociedade civil? Organizações da sociedade civil. Porque essas organizações, elas têm um perfil nem sempre ligado à produção, nem sempre ligado ao perfil produtivo, nem sempre vinculado àquelas demandas de cunho produtivista, melhor dizendo, né? Nem sempre para produzir bens, ou de consumo, ou de produção, mas são organizações vinculadas aos diversos setores da sociedade civil, inclusive de organização política, inclusive de organização comunitária, inclusive, sobretudo, da defesa dos direitos, né? Que é uma luta constante
das organizações da sociedade civil. Então, quando a gente trata do tema da gestão das organizações da sociedade civil, nos chama a atenção, e aí é importante que a gente debata isso, discuta, 4 aspectos. O primeiro aspecto deles são os elementos comunitários. Quais são e aí eu quero fugir, Murilo, e todos, daquele debate entre forças, ainda que seja importante, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da nossa velha fofa, né? Que os americanos chamam de SWOT, que aqui a gente adotou o nome da fofa. Para fugir desse tema, ainda que ele seja um tema, inclusive, tratado num desses livros nossos aí, como uma metodologia, eu queria chamar a gente para pensar de uma outra forma. Olhar o retrato comunitário. O retrato da comunidade é um primeiro elemento levantado para uma boa gestão. Não adianta a gente como a gente fala no popular, se emprenhar por estratégias e metodologias alternativas até, mas que são pensadas somente fora daqui, fora do Brasil, porque nosso colonialismo faz com que a gente sempre ache melhor metodologias ou estratégias pensadas na Europa, nos Estados Unidos, sobretudo, se tratando da Europa, sobretudo da Itália e França e Inglaterra. Seria interessante a gente pensar numa metodologia que está bem próxima daqui, bem próxima à nossa, que foi inaugurada na década de 80 pelo pedagogo e patrono da educação brasileira, que é o Paulo Freire. Paulo Freire nunca sai de moda. Eu acredito que nunca sairá. Por quê? Por que ele nunca sai de moda, nem nunca sairá? Porque ele não tem um método, específico. Ele aponta caminhos para a sociedade. Ele aponta caminhos para a comunidade, caminhos para pensar o mundo. Então, muito mais do que apresentar modelos ideais, ele apresenta alternativas sociais para pensar o mundo. Então, essa reflexão sobre o retrato da comunidade diz respeito ao nosso olhar, que Samuel vai ver de um jeito, Fagner vai ver de outro, Luciano vai ver de outro, cada um de vocês aí, Marielle verá de outro, cada um de vocês vai tirar um retrato, ainda que seja com a mesma máquina, o mesmo celular. Estou falando máquina, parece que estou falando da década de 70 ainda, né, gente? O mesmo celular, com a mesma câmera do celular, com a mesma iluminação, com as mesmas condições de tempo, mas cada um vai enxergar um elemento diferente. Então, esse aspecto do retrato, o retrato da comunidade, o retrato do problema, principalmente, é um elemento central a ser feito não individualmente por cada um, mas a ser feito em comunidade, a ser feito em coletividade. Então, esse é um elemento da gestão que eu queria destacar, que é o primeiro ato, né? A importância de ler o mundo. Então, ler o mundo significa tirar um retrato do mundo. Se a gente quisesse traduzir para os tempos da agora, se eu conseguir, se eu não conseguir, vocês me dizem, é tirar uma selfie da nossa comunidade, é tirar um retrato de nós mesmos, que é difícil, né? Geralmente, quando a gente vai tirar uma selfie, a gente abre o olhão, né? Assim, a gente fica meio travado na foto, mas é mais ou menos isso. É a gente se permitir tirar um retrato de nós mesmos a partir de uma leitura comunitária. O segundo elemento para a gestão é perceber que essa comunidade não está isolada no mundo. Ela se articula. Quantos de vocês hoje acessaram a internet para ver a notícia de que o presidente está infectado com Covid? Quantos? Pode levantar o dedo aí que eu estou vendo daqui. Quantos de vocês acessaram a internet aí para ver uma notícia de que a irmã de Neymar tirou a foto na frente da mansão e Neymar retrucou ela? Ou que dia 4, o dia do cooperativismo, o governo federal passou em branco no dia do cooperativismo.
Ou seja, a gente se articula com o mundo, né, a todo instante, muito mais depois, né, dessas ferramentas novas e dessa interligação ainda com alguma dificuldade. Então, é perceber a nossa comunidade, perceber que ela interage com o mundo, é o segundo aspecto, interage a todo momento. E um terceiro aspecto é perceber que essa comunidade, ou a organização da sociedade civil, ela tem objetivos. Ela não conseguirá, porque é impossível, resolver todos os problemas da comunidade sozinha. Então, uma boa gestão da organização da sociedade civil, ela deve pressupor, Antônio Carlos, lembrando de você, Antônio Carlos, e Jeremias também, prazer em tê-los aí, uma boa gestão comunitária da organização é você perceber que não vai resolver os problemas todos, porque é impossível. É impossível uma organização, mesmo histórica como a Arcas, achar que ela vai resolver o conjunto dos problemas sociais de todos os municípios que ela atua. Então, a percepção do objetivo da organização não diminui ela, pelo contrário, demonstra a capacidade dos seus gestores, da sua base social, em assim, focar nas suas ações que lhes são inerentes. E só abrindo um parêntese aí, gente, esse é um dos maiores problemas que a gente tem com relação ao marco regulatório, o Miroski, né? Por quê? Porque o Miroski pede que as organizações tenham foco, tenham um objetivo. E esse objetivo ele tem que estar descrito no estatuto. A ASA, ela, para a gente sair do exemplo da Arcas, ela tem lá o grande objetivo dela é o combate a promoção da articulação do semiárido nordestino, que é o semiárido brasileiro. Esse grande objetivo está vinculado a um conjunto de outros objetivos mais localizados, mas ela não perde esse grande objetivo, ela não perde essa grande estratégia, vamos dizer assim, como missão, como orientação programática. Então, esse elemento não diminui a organização. Alguns autores nacionais, como Leonardo Avritz, Lavalle, ou mesmo Angelina Muniz, eles, que são do campo da ciência política, eles avaliam, inclusive, que quanto mais claro for o objetivo, maior a adesão da sociedade. Quanto mais claro e mais transparente for o objetivo da organização, do movimento social, maior a adesão social, que hoje, ela, apesar de estar difusa, né, ela está dispersa e tem vários meios de participar, ela ainda se concentra nas grandes organizações do que a gente pode chamar de terceiro setor, ou pode chamar, como eu venho chamando, das organizações da sociedade civil. Então, esse é o terceiro elemento, do objetivo. O quarto elemento, e não menos importante para a gestão, é a perspectiva de transformar a sua ação em política pública. O grande problema que as organizações não governamentais enfrentou ao longo dos anos 90 foi que a ação pública realizada por elas, a gente podia lembrar várias aqui, inclusive muitas articuladas com esse território, como o MOC, como a FETAG, FETRAF, que são federações sindicais, como a FETRAF a partir dos anos 2000, né? Mas as organizações como mesmo a ASA enfrentou um grande problema de não conseguir transformar sua ação em uma política pública. E aí só quem conseguia realizar era ela mesma, né?
morria, nascia e morria para dentro dela. E se não tivesse a ação dela, vamos dizer assim, aquele bem público não alcançava escala na sociedade. Ele não alcançava o grande público, que são as pessoas em condição de extrema pobreza ou de miséria absoluta, fazendo com que a miséria e a pobreza absoluta se reproduzisse. Né? Por quê? Ora, o meu público, num campo, por exemplo, da assistência técnica, é de um contrato de até mil beneficiários, certo? Se eu paro nesses 1.000 e aquilo ali não vira uma política pública de assistência técnica, com continuidade, com recursos humanos e materiais, com tecnologia, renovação tecnológica, com conhecimento, com diversificação de saberes, apropriação de outras técnicas e tecnologias, ela morrerá ali, naquele saber daquela organização. Então, esse quarto aspecto não é de menor importância para levarmos a nossa concepção de gestão do terceiro setor, de organizações da sociedade civil, como a gente está preferindo chamar. Por que eu estou trazendo esse elemento diferente do que comumente as organizações, quando vão tratar de terceiro setor, tratam? Porque já está, o resto vocês já sabem. A questão do planejamento, a questão da captação de recursos, tudo isso são elementos cruciais para o funcionamento e a vida das organizações da sociedade civil. Né? O aprimoramento técnico, que é isso que a ARCA está promovendo aqui, um conjunto de suas associações do território e seus técnicos, por meio das videoaulas, ou por meio da própria... por meio da própria assistência técnica continuada, diz respeito a esse conjunto de metodologias que vai aprimorando a atividade no território de vocês. Então, esses 4 elementos para a gestão são cruciais, certo? Essas 4 percepções. Passando para outro tópico, e aí a gente abre depois desse, Murilo, para uma rodada de papo, e aí, casado com essa questão da gestão, é importante a gente trazer aqui a renovação que o marco regulatório das organizações da sociedade civil, o MIROSC, traz para a vida das OSCs, que é a Organização da Sociedade Civil. Eu sou conselheiro do CONFOCO, que é o Conselho de Fomento e Colaboração. E nesse conselho há uma preocupação muito grande em fazer com que as organizações compreendam de modo político a relevância do marco regulatório para a vida das comunidades e para a democratização dos recursos públicos. Por que isso? Até pouco tempo atrás, os projetos, as demandas da sociedade eram apresentadas aos gestores com os projetos e eles decidiam se apoiariam ou não. E aí entrava um conjunto de elementos que dizia respeito à relação política, a convencimento ou subordinação da sociedade a determinado político, vereador, deputado, gestor de um modo geral, e, sobretudo, a abertura de um campo eleitoral. Era muito comum a gente ouvir de alguns gestores que não iria apoiar um projeto porque ali ele não tinha 20 votos, a despeito de ser uma área, um projeto de extrema relevância, né, para a comunidade, que elevaria tecnologicamente, socialmente, ambientalmente, garantiria segurança alimentar e nutricional, vários elementos, mas ele não apoiaria porque ali ele sabia de antemão que ele não tinha 20 votos. Essa questão, com o marco regulatório, ela se esvai. Por quê? Porque o marco regulatório garante
o chamamento público por meio de edital, onde todos têm igualdade de condições para participação. Do ponto de vista da gestão das organizações, esse elemento é de libertação. Esse elemento, ele é de superação de uma relação de clientelismo e de paternalismo que os gestores tinham com as comunidades, de liberar se tivesse voto. Ainda que a gente precise aprimorar os editais, que a gente precise aprimorar a chamada pública, precise aprimorar o meio de acesso a esses recursos, ele quebra essa relação, que era uma relação quase que umbilical do gestor, né, do político com a comunidade, passando a ter uma relação por bons projetos, relação a partir da participação coletiva, democrática, do conjunto das organizações. Entretanto, a gente tem debatido isso para dentro do Conselho, que ainda há um entrave. Né? Por quê? O entrave central é que se o gestor não abre o edital de chamamento público, a chamada pública não acontece e o projeto não chega para a comunidade. Então, temos focado a nossa atuação para, quando debater a gestão pública, trazer à tona a importância paralela a isso, ou complementar isso, melhor dizendo, da organização comunitária para pressionar os poderes públicos politicamente, estrategicamente, para a abertura sempre constante de editais de chamamento público, de atendimento a, já que estamos falando da agricultura familiar, a agricultura familiar. Durante o início dos anos 2000, uma pesquisa coletiva com vários professores de universidades da América Latina inteira levantou um tema muito cruel, né, para as organizações, sobretudo para a agricultura familiar, de que, historicamente, 95%, 96% dos recursos públicos estavam voltados para pesquisa e desenvolvimento do agronegócio, a despeito desses 4% de recursos para a agricultura familiar, ao longo dos anos 2000, da primeira década do novo século, século XXI, da produção alimentar, partir da agricultura familiar. Ainda que 70% da alimentação nacional venha da agricultura familiar, ela só dispunha de 4% dos recursos públicos para pesquisa e desenvolvimento. Então, esse dado, anotado pelas Nações Unidas, assusta. Né? Assusta tanto que a gente imagina que não me dê 50%, não. Me dê 20% para a gente alavancar. Se a gente com 4% faz o que faz para a agricultura familiar, se o poder público investisse em pesquisa para melhoria, para adaptação das unidades familiares, para a melhoria das unidades familiares, para a melhoria das propriedades, para pesquisa de modo geral e desenvolvimento e implantação de ações, sobretudo no que diz respeito a serviços e infraestrutura para a agricultura familiar, nós conseguiríamos, sem sombra de dúvida, produzir para exportar produção da agricultura familiar. Então, esse elemento da organização comunitária, ele aparece como um quinto elemento dentro da gestão, que ele é uma constante, ele é transversal. Né? Ele é transversal a todos os 4 elementos que nós anotamos anteriormente, sobretudo porque ele não está, ele tem um caráter permanente, né? Não tem outra palavra para usar, não, é isso mesmo, permanente. Ele se apresenta continuamente nas relações comunitárias
é, e envolve as famílias de um modo geral. Então, Murilo, para a gente tentar abrir para um diálogo mais ampliado e questões também que podem envolver questões sobre o Miroski ou sobre o desmonte recente da política para a agricultura familiar do governo federal ou qualquer tema que a gente possa tratar no âmbito da gestão das organizações da sociedade civil, finalizar dizendo da importância que é, mesmo nesse contexto de crise, e a maioria dos autores estão preocupados em discutir o pós-pandemia. Né? Para discutir o pós-pandemia, é importante que a gente observe que a crise da agricultura familiar ela está instalada antes da pandemia. Ela está instalada muito antes da gente perceber que o coronavírus iria se instalar da forma que se instalou, tão devastadora no Brasil. Né? Para quê? Para que a gente pense alternativas políticas, alternativas técnicas e tecnológicas e sociais para a superação da crise da agricultura familiar, que não envolve apenas a questão produtivista, certo? Envolve uma questão muito mais ampla que diz respeito a esses 4 elementos que nós falamos inicialmente. E aí, Murilo, abrir para a gente bater um papo. Boa tarde, Danilo e a todos. Eu me chamo Hércules e faço parte da coordenação de ATE da Arcas. Né? E quando o Danilo agora falou há pouco sobre essa questão dos recursos, né, do governo federal para o agronegócio, né, para a agricultura convencional, que são rios de dinheiros, orçamentos enormes, né, altos orçamentos, e para a agricultura familiar, que é onde a gente sabe que tem os estudos, tem as pesquisas, que mais de 70% da alimentação do mundo vem da agricultura familiar, o orçamento é mínimo, né? E eu lembro que há uns 2 anos atrás a gente tentando fazer com que as mulheres participassem mais das atividades produtivas das propriedades e conseguisse algum crédito, né? O Pronaf Mulher, o Pronaf Agroecologia, a questão dos jovens também, o Pronaf Jovem. Nós nos deparávamos com muitas dificuldades, principalmente quando nós chegávamos nas agências bancárias para solicitar esses recursos, esses financiamentos, né? Primeiro que as agências bancárias aqui da nossa região, do nosso território, nunca tinha feito, né, nenhuma proposta desse tipo de Pronaf, né? Pronaf Jovem, Mulher, Agroecologia. Então, nós tivemos que sentar com eles, estudar juntos, né? Outra coisa é que a burocracia para esse pessoal, para o jovem, para a mulher do campo, acessar esses créditos é enorme, né? Principalmente o acesso ao crédito para agroecologia, onde o banco pede notas, né, de tudo. Então, como é que você vai trabalhar agroecologia? Vai comprar lá um esterco, ou então, às vezes, você já tem o esterco da sua propriedade, ou vai conseguir o esterco com seu vizinho e conseguir uma nota fiscal, né? Então, teve toda essa burocracia e, por fim, dentro de tantas lutas, nós tentando nas agências bancárias por esses tipos de Pronaf, findamos não conseguindo nenhum por conta dessa questão burocrática. Outra coisa também que Danilo falou é em relação a essa coisa dos investimentos, chegarem nas comunidades através de recursos, né, de emendas parlamentares, de políticos. Às vezes, até as comunidades elaboravam um projeto, pediam auxílio, ajuda a algum profissional para elaborar algum projeto, para trazer algo para a comunidade, mas teria que ser apresentado a algum político, aos gestores, né? E aí tinha esse problema de que não era conveniente para aquele político investir naquela comunidade, talvez por não ser ali o local de voto maior de cabos eleitorais, né? De votos, de eleitores. Mas aí hoje... E aí tinha outros casos que os políticos, né, os gestores já traziam pacote, já traziam investimento de cima para baixo, sem ouvir a comunidade, sem ter uma participação da comunidade, sem ver qual a aptidão produtiva da comunidade, quais as cadeias produtivas que tem naquela comunidade,
né? E aí trazia algum tipo de investimento e jogava lá na comunidade só com o objetivo de abarganhar votos, cabos eleitorais, e virava aqueles elefantes brancos. Nós temos vários exemplos, né, de casas de farinha em comunidades que o pessoal nunca plantou mandioca, né? O solo não é adequado para o plantio de mandioca, o pessoal não tem essa cultura de plantio de mandioca. A gente tem inúmeros casos de unidade de beneficiamento de mel que nem tem apicultores na comunidade, o povo tem medo até de quando fala de abelha, né? Então, assim, que viraram elefantes brancos, que são recursos, né, de impostos nossos, do nosso bolso, e que viraram elefantes brancos. E hoje, acho que a Bahia sai na frente, né, com o projeto Bahia Produtiva, onde as comunidades que lançam manifestação de interesse na cadeia produtiva que quer que seja investido na comunidade, né? São elas que dizem os itens de investimentos que elas precisam ser investidos na comunidade, né? Então, quem dita todo o ritual do projeto aí, claro, dentro dos critérios técnicos e dentro dos editais, são as comunidades, são os beneficiários, as associações. Então, eu acho que isso também tem a ver um pouco com todo esse debate de todos esses anos dentro né, dessas ações aí do Miroski, em relação à questão de recursos, de prestação de contas, que todos esses empreendimentos, associações sempre têm que estar prestando conta dos serviços, dos recursos financeiros. Então, eu acho que em relação a isso aí, a Bahia, através desse projeto Bahia Produtiva, acho que já sai na frente, né? A gente já ouvi alguns políticos falando que depois do projeto Bahia Produtiva, né, não consegue mais levar um trator para a comunidade, não consegue mais levar algum tipo de recurso de financiamento para a comunidade, da mesma forma que faziam antes, né? Porque aí o Bahia Produtiva acho que barra um pouco essas questões aí. Acho que era isso que eu fiz essas anotações aqui, acho que é relevante a gente discutir isso. Hércules, e aí tem uma questão fundamental para abrir para outras questões, que é a gente entender o funcionamento da burocracia. A burocracia, em parte, ela organiza para que todos possam ter as mesmas condições. Quando eu exijo, veja que isso é ainda no plano teórico, certo? Quando eu exijo um documento de Hércules, de Fagner, de Joaquim, de Marielle, de Murilo, é para que todos me apresentem esse documento e tenham igualdade de condições. Essa é uma forma renovada da gente pensar a burocracia. Se Hércules tem as mesmas condições de Joaquim, que tem as mesmas condições de Murilo, de Fagner, para trazer essa documentação, ou para participar ou não, melhor, para trazer, para montar esse corpo de documentos, é outra história, certo? Mas, a princípio, o que se exige é para garantir que todos tenham as mesmas condições. Não adianta a gente brigar com burocracia. A burocracia é parte da organização do Estado moderno. Não adianta a gente... Ela é constituinte do Estado moderno, tá? E por que é importante a gente trazer o problema, mas não discutir? Para a gente conhecer. Então, melhor do que a gente brigar com a burocracia, que a gente está tratando aqui até quase como uma pessoa, né? Alguém que tem corpo, que tem... Brigar com a burocracia é a gente compreender o seu funcionamento. Vejam vocês, a participar de um edital público tem burocracia, não tem? E essa participação exige que a gente conheça o edital. As etapas, os documentos necessários, as datas, os prazos, a equipe que tem que montar. Isso é burocracia. O documento que tem que vir autenticado e o que não precisa, o que pode ser xerox e o que pode ser original. Isso, se a gente quiser tratar assim mais rapidamente, é a burocracia. E não adianta a gente fugir dela, ela está lá, são as regras. A gente pode decidir, olha, eu não quero participar desse negócio, certo? Mas, uma vez participando, não adianta a gente brigar. É melhor a gente entender o funcionamento dela. E por que isso? Principalmente porque a compreensão
da organização do Estado também ajuda a gente a compreender e a organizar as nossas organizações, a estruturar melhor as nossas organizações. Ora, se a gente precisa elaborar projetos, nós vamos ter que ter alguém para escrever. Se a gente precisa ter uma relação com os poderes públicos, o nosso dirigente vai ter que estar capacitado para ir dialogar com o gestor. Isso é burocracia. Isso é a compreensão da burocracia. É um entendimento do funcionamento dela. Esse entendimento e a compreensão do funcionamento é que garante a nossa participação. Lógico que as condições da sociedade contemporânea, que é a sociedade capitalista, são desiguais. Né? A sociedade é uma sociedade desigual. A sociedade é uma sociedade que elogia a acumulação por meio de lucro e não o cooperativismo e não o solidarismo. Essa sociedade a gente já sabe. Agora, estando nela, vivendo nela, a gente tem que entender o funcionamento para que a gente não fique sempre... Por que alguns deputados, alguns parlamentares estão com dificuldade de acessar as comunidades agora? Porque eles não têm a prática de debater coletivamente. Eles não têm a prática de participacionismo. Eles não conseguem dialogar com um público maior do que 2 pessoas, onde eu vou negociar. Não é negociar. Ele vai promover o debate, ele vai promover a participação, ele vai levantar. Vejam vocês que é melhor um deputado chegar, por exemplo, na CA, que é um local onde eu trabalho, e colocar a emenda para trator do que perguntar na comunidade. Vejam que burrice política, se a gente puder dizer assim. Né? Ora, se eu tivesse a oportunidade de fazer uma reunião na comunidade e dizer, ó, gente, eu tenho 1 milhão para emendas. O que vocês estão precisando aqui? Veja que o que é que se apresenta como um problema aqui na comunidade. Mas nem todo parlamentar tem essa habilidade política de debater, dialogar, de promover a democracia, que é um dos princípios básicos e fundamentais que está consignado na nossa Constituição, inclusive. Então, esse tema é um tema que diz respeito também à forma como os nossos políticos estão habituados a se relacionar com as nossas comunidades. Certo? E, claro, o tema que você traz aí da burocracia. Acho que tem uma questão aí, Murilo, no chat. Isso, foi Antônio Carlos, né? Lá de Campina de Castro, da Associação lá de Campina de Castro. Ele está relatando aqui que aqui a principal, acho que deve ser a dificuldade na comunidade mediante a gestão, é a falta de estrutura cultural e pessoal na formação para mantermos uma associação para cooperativa organizada mediante as etapas burocráticas e continuidade do funcionamento básico, né, da gestão. Ele colocar aí a falta, como você está comentando aí agora, sobre pessoas, né, com essa, para estar fazendo a gerência da burocracia, que é todo o processo, né? Não só lá para a comunidade, mas fora dela, né? Quando se esbarra em vários editais, né? Eu acho que quer dizer isso aí. O Danilo, relacionado também, você falou aqui um pouco também sobre os estatutos. A gente conhece, né, algumas associações aqui no território, que a Arcas acompanha muitas associações aqui no território, e muitas delas nos procuram, né, para estar atualizando os estatutos, né, que muitos deles são antigos, há mais de 30, 40, mais de 40 não, a maioria é dos 30 anos, 20 anos, então, antigos. E com essa nova lei do Miros, né, eu acho que é essencial a atualização desses estatutos. É isso? Veja, Murilo, isso é uma questão que tem aparecido muito nos debates, tem aparecido muito como questionamento das organizações, porque em algum momento lá atrás, no momento da implantação do marco regulatório, provavelmente o próprio governo federal, ou o governo do estado, ou alguma consultoria específica, orientou
em geral, que precisava, que o Miroski obrigava as organizações a mudar seus estatutos. Esse é um tema recorrente. E é tão recorrente que o Conselho de Fomento e Colaboração, o Conselho Estadual da Bahia, o CONFOCO, elaborou uma cartilha sobre o tema. Né? E no livro nosso também, que você já citou aí, a gente trata em um parágrafo específico lá, de que não há obrigação legal nenhuma do marco regulatório para alteração dos estatutos. O que acontece? Veja que, e aí, estava falando agora, Hércules. Aí, Hércules, é um pouco daquele tema que você estava trazendo aí com relação à Bahia Produtiva. Vale a pena a gente refletir, ainda que esse seja um espaço fundamental do próprio Bahia Produtiva, do fomento à assistência técnica. É crucial o apoio do Banco Mundial, inegável, certo, gente? Mas para a gente pensar outras questões também. Ao longo dos anos 80, o próprio Banco Mundial e outras organizações de fomento internacional e de financiamento para a agricultura familiar estimulavam a criação de associações com uma estratégia de organização comunitária de combate às desigualdades sociais, certo? Sobretudo as rurais. Então, você tem organizações aí, provavelmente isso que o Murilo falou diz respeito também a essa questão, organizações criadas naquele tempo com grandes objetivos, desenvolvimento comunitário, né? Promoção do desenvolvimento comunitário, que era o projeto do Banco Mundial para a América Latina e especificamente para o Brasil, que era a promoção do desenvolvimento comunitário. Então, as organizações colocavam nas suas finalidades e objetivos esse macro-objetivo, que era o suficiente para quê? Para receber o aporte de recursos e apoios das organizações governamentais e das organizações de fomento internacional, certo? Ainda que tenha sido crucial ali, e aí você teve os FUMACs, que tem a criação das associações comunitárias, dos conselhos municipais, um conjunto de ações que levava as organizações comunitárias a criar grandes objetivos e macro-objetivos. O mundo mudou, a política de financiamento também mudou, de fomento às comunidades mudou, e houve uma alteração no financiamento para que as organizações da sociedade civil especificassem mais e melhor suas atribuições, suas finalidades dentro das comunidades. É isso que o Código Civil, não é o marco regulatório, o Código Civil de 2003, que entra em execução, entra em vigência em 2005, traz como crucial, que é a especificidade dos objetivos das organizações. Vejam que essa alteração não é alteração do marco regulatório, não é uma alteração estatutária que o marco regulatório exige, mas sim o Código Civil lá atrás, que seja por incapacidade técnica, seja por displicência, ou seja por desinteresse, ou por desorganização comunitária, qualquer um desses aspectos, não vale a pena a gente julgar aqui qual seria, as organizações não fizeram suas alterações. Né? E aí o marco regulatório vem como luta da sociedade civil, não é do poder público. O Miroski é uma luta da sociedade civil, das organizações da sociedade civil por democratização dos recursos públicos, e instaura um processo de especificação dos estatutos de maior objetividade, que está no marco regulatório. Então, as organizações que realizaram suas alterações estatutárias lá atrás já têm sua alteração feita, não precisa mudar o estatuto, porque é caro, porque tem que mobilizar a comunidade, mobilizar técnicos para elaboração, mobilizar registros em cartório, e essa alteração ela não é obrigatória
de acordo com o marco regulatório, certo? Agora, o que é importante a gente trazer como ressalva? Primeiro aspecto eu já falei, que é essa questão da objetividade. O segundo aspecto, que tem sido muito lembrado, é o da remuneração dos dirigentes das organizações. O marco regulatório possibilita que dirigentes, presidente, vice-presidente, diretores, de modo geral, recebam recurso de projetos desde que tenham atuação no projeto. Ele não vai receber porque ele é presidente. Isso ainda continua vedado, certo? Mas ele pode receber recursos se ele tiver uma atuação dentro do projeto. For coordenador do projeto, for técnico de campo, for, de repente, o responsável técnico, se ele for o elaborador, se ele for apenas um consultor, o que for, ele tem que ter uma atuação dentro do projeto e tem que passar pelos processos seletivos que o projeto exige. Compreende? É grave isso, é crucial isso para que as organizações não se embaralhem nas suas prestações de conta. Mas a lei do marco regulatório possibilita. O que acontece? Voltamos à década de 80. Na década de 80, como uma estratégia de combate à corrupção, de combate ao aparelhamento das organizações, as organizações de fomento internacional proibiam a remuneração de dirigentes com recursos das suas agências de fomento, lá atrás, década de 80. E a legislação brasileira repercutiu isso, certo? Trouxe isso no texto, inclusive, do Código Civil, mesmo já ao longo sofrendo algumas alterações aos anos 90. O Código Civil de 2003 traz essa vedação do pagamento a dirigentes. Isso tem sido o ponto mais problemático das organizações. Nós já tivemos que responder, dentro da CA, internamente lá, alguns processos do Tribunal de Contas, porque o dirigente ele achou que podia ser remunerado, mas o estatuto dele vedava o recebimento de qualquer coisa. Então, o estatuto, acima do estatuto, não tem o maníaco lá do governo federal que diz que acima de tudo a família dele, acima de tudo o estatuto, acima de tudo a Assembleia Comunitária. É a comunidade, e por meio de seu estatuto, que decide o que é que pode ou não constar como regramento da sua vida social e política, certo? Então, o recebimento de recursos de qualquer ordem, ele tem que estar autorizado no estatuto. A lei permite, certo? Mas se o estatuto vedar, tem organizações que ainda decidiram manter a vedação ao pagamento de dirigentes. Se o estatuto vedar o pagamento a dirigentes, sob qualquer pretexto, o dirigente não pode ser remunerado. Então, esse é o segundo elemento crucial que as pessoas têm lembrado, as organizações têm lembrado quando fala da alteração de estatuto. Um terceiro elemento, também importante, mas não tão relevante quanto esses dois, é a alteração do nome dentro do estatuto de convênio, que o estatuto antigamente, o anterior, ou alguns que a gente encontra por aí, tem lá, aparece a possibilidade de realizar convênios e contratos com o poder público. Esse nome convênios, ele é modificado com a lei do marco regulatório. A organização ela pode realizar convênios, pode, mas ela pode fazer, para seguir o marco regulatório, também parcerias, que é o grande nome dado à nova relação entre Estado e sociedade civil. Certo? O que Danilo falou, que eu acho que o problema da agricultura familiar não vem de agora, né?
não exatamente de 2020. Já vem já há bastante tempo, principalmente a gente que convive nas comunidades. Sabemos que algumas já adentraram, já fizeram acesso de políticas públicas. No meu povoado mesmo, eu sou natural da Boca da Mata, lá a gente tem, como o Hercules falou, lá a gente tem tem associação, só que virou praticamente um elefante branco. Na época, quando chegou, foi bem revolucionário mesmo. A população ficou empolgada, vieram 2 tratores, um moinho para fazer fubá, beneficiamento de milho, né? Um caminhão. Só que aí, eu acho que, particularmente, não depende só do poder público, não depende só do governo federal, nem de outras partes políticas, entendeu? Depende também da comunidade, de se interessar. Foi o que aconteceu lá. Eles desinteressaram, se desmotivaram, por contas também, quem é dirigente de entidade e quem fica de fora também, como associados, beneficiários, sabe que ali dentro sempre existe alguma coisa que atrapalha. Então, aí não chega a um bom senso a resolver o problema e acaba acontecendo o que aconteceu lá. Um sai, outro sai e acaba virando um elefante branco, né? Sem utilidade nenhuma, as máquinas paradas e mais uma obra ou mais uma verba pública desperdiçada, mal usada, mas não pelo poder público, pelo governo federal, mas sim pela comunidade, pela falta de interesse. É o que aconteceu lá. E sobre a dificuldade que Hércules falou de acesso às coisas, de ter um pouco de burocracia, eu creio que tem que ser assim mesmo. Tem que ser bem rígido, tem que ter um pouco de como é que eu posso dizer? Tem que ser rígido, porque, como todo mundo sabe, que no Brasil, o Brasil se abrir mão, deixar para fazer, para acessar mesmo por conta, a corrupção toma conta, a gente chega a corrupção em todos os lugares, não só nos altos escalão, mas também se não tiver uma conscientização, vai chegar mesmo. E eu concordo que tem que ser assim mesmo. Pronto, Samuel. E Fagner, quer falar alguma coisa, Fagner? Aí só, como o Dani disse, se coçando aí para falar. Não, tá afim não. Danilo, quer contribuir aí na fala de Samuel? Você já falou do tempo, Murilo, deixa eu só fazer uma apanhada aqui e algumas considerações para a gente ir encaminhando para o final. Eu sei que o tempo é um fator aí determinante também, que não só para o acesso à internet, como também os afazeres de modo geral de cada um, mas só lembrar duas questões aqui. O primeiro elemento é essa questão da pobreza e da miséria absoluta. Certo? Pensem vocês que na América Latina, nos anos 90, 40% da população vivia, de 200 milhões, 40% da população vivia em situação de miséria absoluta. Esse elemento não é um elemento para a gente deixar para lá. Por quê? Porque, por mais que tenha sido feito nos 10 primeiros anos dos anos 2000, a pobreza voltou de forma galopante. E já alcança 37% da população do continente latino-americano. A pobreza e a miséria absoluta. Ou seja, o que foi feito ao longo de 10, 12 anos na América Latina, e no Brasil em particular, nos 12 primeiros anos, os 10, 12 anos também dos anos 2000, foi desmontado em 2 anos.
Isso, para mim, tem um aspecto central. Primeiro, é que o problema não foi bem resolvido, apesar da iniciativa massiva desses governos do início dos anos 2000. Segundo elemento é que o capital internacional e nacional não dão descanso. Esse elemento, Samuel, que você traz aí da questão da corrupção, para nós, da sociedade civil, pobres, trabalhadores, de um modo geral, tem sido um elemento de utilização ideológica feita pelas grandes corporações, pela elite empresarial, pela elite industrial e também os poderes públicos, para convencer de que a corrupção ela está em todos nós. De que se não tiver rédea curta, o pobre rouba igual ao rico. Ora, o que nós temos assistido não é bem isso. O que nós temos assistido na política nacional, e eu não estou dizendo que não haja roubo, que não haja desvio entre as camadas trabalhadoras, de um modo geral. Mas o que nós estamos assistindo na política nacional e internacional não é bem isso. Né? Antes, pelo contrário, nós estamos assistindo uma elite política e associada a uma elite industrial e do capital financeiro internacional, mobilizando estratégias de corrupção. E a corrupção não é roubo, quer dizer, o roubo não é igual à corrupção, certo? Para a gente diferenciar as duas coisas. É extremamente importante que a gente compreenda as regras do jogo para poder jogá-las, e aí eu concordo, Samuel, com você, com o que Hércules trouxe também. A gente precisa compreender a burocracia, a gente precisa andar dentro das regras do jogo, sobretudo para democratizar esses recursos, democratizar a participação da sociedade. Então, Murilo, tentar encerrar aqui agradecendo enormemente, mais uma vez, o convite, me colocando à disposição de vocês aí. Murilo tem meus contatos. E, mais uma vez, agradecer a Arca, sempre muito proativa, sempre muito participativa no território, com uma grande qualidade de assistência técnica, gente. Vocês, às vezes, estão muito dentro do território aí, que a gente tem assistido por aí, de organizações irresponsáveis com os seus técnicos, o seu público, não está no gibi. Então, parabéns à Arcas pelo encaminhamento responsável desse momento aí de assistência técnica à distância, dos projetos que executa, são sempre projetos de alvo de grande elogio dentro dos poderes públicos. A gente circula por várias secretarias e escuta isso daí, viu, Murilo? Transmita a Zé a nossa homenagem à Arcas e o elogio à atuação da Arcas na execução das políticas públicas. Parabéns, um forte abraço. Quanto Arcas, a gente espera que passe todo esse momento de pandemia, de isolamento, que nós possamos nos juntar, fazer mais debates como esse. Já estamos com saudade desses debates, né, presencial, de sentir a energia, o calor dos agricultores, dos presidentes de associações, né, de todas as comunidades do território, das lideranças, dos conselhos municipais, né, onde sempre fazíamos esses debates. Então, eu espero que logo, logo estejamos juntos para estar discutindo as situações atuais, né, os momentos, as pautas atuais. Então, enquanto Arcas, a gente agradece muito e ficamos muito felizes com essas suas últimas colocações aí em relação a Arcas. Acho que a gente trabalha com esse objetivo mesmo. Danilo, meu amigo, muito obrigado mesmo, viu? Agradeço aí pelos elogios também. A gente também sabe do seu potencial, do seu conhecimento. Já nos ajudou aqui no seminário territorial, está nos ajudando aqui também nesse bate-papo, aqui nessa reunião. A gente só tem muito a agradecer por você estar compartilhando, né, do seu conhecimento aqui para nós. Vai nos ajudar muito. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia.
executado pela CAP, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.